Olá, meu nome é Alverne Júnior e eu sou estudante de graduação do curso de Engenharia Civil no 10º semestre. E sob a orientação do professor Luiz Felipe Cândido, nós segmentamos uma parte do meu trabalho de conclusão de curso para apresentar a vocês como um trabalho dos encontros universitários da modalidade oral, sendo intitulado de Proposta de Plano de Execução BIM para Micro e Pequenas Empresas. Em função do caráter de trabalho de conclusão de curso desse trabalho, a apresentação está segmentada nas etapas que vocês podem visualizar no sumário a seguir. Como introdução, é interessante que eu possa passar a vocês um pouco do porquê dessa pesquisa. O que levou a ela? Como surgiu a ideia da pesquisa? A pesquisa surgiu por meio da observação de que o BIM, Building Information Modeling, é extremamente popular na indústria da construção civil global, sendo largamente utilizado para melhorar a qualidade e produtividade dos empreendimentos da indústria da construção civil. O BIM surgiu por meio dos estudos do professor Chuck Eastman, o qual muitos o consideram o pai do BIM. Em seus estudos, o professor Chuck Eastman criou um termo chamado BDS, Building Design System, o qual, por meio desse termo, ele afirmava que seria possível construir em ambiente totalmente virtual uma edificação, onde nessa edificação seria possível entender melhor ela, prever erros e problemas e se antecipar a eles, e também melhorar a qualidade e produtividade da fase de projetos e de execução de um empreendimento e a qualidade da edificação entregue no final, o que impactaria positivamente e diretamente na indústria da construção civil global. Essa indústria da construção civil é muito importante para o Brasil. A indústria da construção civil no Brasil compõe cerca de 2% da indústria global. Além disso, ela é uma grande geradora de empregos e é responsável por absorver uma grande parcela da mão de obra não especializada no Brasil. Porém, o BIM só foi implementado recentemente na indústria da construção civil no Brasil, sendo instaurado por meio dos decretos 9983, que dispõe da estratégia BIM-BR, e do decreto 10306, que define a utilização do BIM por meio de 3 etapas no país entre os anos de 2021 e 2028. É importante enfatizar também que nesses decretos há a exigência de que obras públicas federais sejam realizadas com BIM a partir do momento que esses decretos entrarem em vigor, o que demonstra que há um incentivo direto do governo para a implementação e amadurecimento do BIM no país. Entretanto, nem todas as empresas terão fácil acesso ao BIM. De acordo com o Sebrae, em 2016, cerca de 99% das empresas brasileiras são micro ou pequenas empresas. Empresas essas que possuem como característica um baixo poder financeiro e de acesso ao crédito financeiro, um baixo poder de negociação e uma alta taxa de mortalidade. Contudo, mesmo diante de tantas adversidades, as micro e pequenas empresas compõem de 20 a 30% do PIB da indústria brasileira e são capazes de absorver grande parcela da mão de obra, o que demonstra que elas são um importante veículo social e econômico e representam uma parcela esmagadora da indústria. A partir disso, vem a próxima pergunta: o porquê desse tema para a pesquisa? Como justificá-lo? Para Martins e Teófilo, um trabalho pode ser justificado pela sua relevância e originalidade. Economicamente falando, empresas que já adotaram o BIM apresentaram maior produtividade, mais rendimento e menos gastos. Academicamente falando, existe uma grande lacuna no estudo da construção civil sobre micro e pequenas empresas, o que demonstra que esse estudo que estamos fazendo pode preencher parte dessa lacuna. Socialmente falando, empreendimentos que foram implementados o BIM apresentaram muitas melhorias, como maior segurança e maior qualidade. Ambientalmente falando, a indústria da construção civil é conhecida por ser uma grande desperdiçadora dos recursos naturais. Porém, com o uso do BIM, pode ser possível reduzir retrabalhos e erros, o que implicaria numa redução do desperdício desses recursos. Em cima disso, vêm os objetivos da pesquisa. O principal objetivo é o desenvolvimento de um plano de execução BIM, um PEB, adaptado à realidade de MPE, de modo que seja possível auxiliar que essas empresas possam implementar o BIM em seus empreendimentos. Então, por meio disso, foi possível dar início à pesquisa. O referencial teórico foi feito por meio do estudo dos temas que eram pertinentes à pesquisa. Os temas estudados foram BIM, onde foi estudado a definição, as propriedades, aplicações de BIM, o que é LOD ou nível de desenvolvimento e documentos oficiais de outros governos que já implementam o BIM.
Foi estudado sobre contratos, onde foi entendido melhor a definição de contratos, os tipos de contratos no Brasil e no mundo, aplicações contratuais e modais de contratos adaptados para o BIM. Também foram estudados os temas de MPE, onde foram estudados definição, o que é a lei geral da MPE que rege as MPEs, características das MPEs e como se dá a sobrevivência dessas MPEs no mercado. Por último, foi feito um estudo sobre plano de execução BIM, de modo que pudesse ser entendido melhor o que é um plano de execução BIM, quais os protocolos de plano de execução BIM, quais os itens que normalmente estão presentes em documentos que são planos de execução BIM e templates e documentos que instruem a criação de planos de execução BIM. A partir disso, é possível ver os 4 assuntos que foram estudados no referencial teórico da pesquisa. O método da pesquisa foi feito por meio de 2 etapas. A primeira etapa foi o estudo ou a revisão da literatura dos temas supracitados. A segunda etapa foi feita por meio de uma análise mais aprofundada de materiais que instruem na criação de planos de execução BIM. Dentre esses materiais, foi focado no material conhecido como BIM Project Execution Planning Guide versão 2.2 da Penn State, tendo em mente que diversos autores o consideram como um material mais completo para instruir na construção de planos de execução BIM. A partir disso, foi feita uma comparação dos itens que estão presentes nesse material com os itens que estão presentes nos outros materiais estudados, de modo que fosse possível compará-los por ordem de apresentação e de relevância. A partir disso, foi possível desenvolver um modelo inicial para o plano de execução BIM para micro e pequenas empresas. Os itens presentes nesse modelo inicial foram objetivos BIM, usos BIM, BIM Process Design, trocas de informação, LOD ou Level of Development ou nível de desenvolvimento, definição dos participantes, procedimento de colaboração, infraestrutura, padrões de modelagem e adaptação de contrato. A priori, foi possível observar que alguns desses itens precisavam ser excluídos, pois não estavam aquém da realidade de micro e pequenas empresas. O primeiro item foi o LOD, haja que esse item, para ser devidamente abordado em um plano de execução BIM, ele necessita um alto nível de amadurecimento das empresas com BIM, algo que o mercado brasileiro não possui. O segundo item foi a adaptação de contrato, haja que micro e pequenas empresas, em geral, não possuem contratos formais em seus empreendimentos. Isso fez com que esses 2 itens fossem excluídos. Além disso, também foi possível observar que alguns itens precisavam ser adaptados, de modo que eles fossem simplificados para estarem de acordo com a realidade de micro e pequenas empresas. Por meio disso, então, foi possível chegar ao modelo proposto de plano de execução BIM. Dentre os modelos propostos, é possível ver que alguns itens foram inalterados, sendo esses itens objetivos BIM, padrões de modelagem, infraestrutura e usos BIM. Isso foi feito porque esses itens são mais simples e muito importantes, de modo que eles não podiam ser alterados. Porém, os itens BIM Process Design, trocas de informação, definição dos participantes e definição dos procedimentos de colaboração tiveram que ser alterados ou simplificados. Isso porque o BIM Process Design requisita a criação de um mapa de fluxo de processo, algo que é muito detalhado e requisita muito tempo e muita maturidade com o BIM. Contudo, a ausência desse mapa de processo pode acarretar em problemas em um PEB para micro e pequenas empresas. Logo, o desenvolvimento de um mapa de processos mais simplificado pode ser mais interessante. As trocas de informações também precisam ser simplificadas. Isso porque, em um empreendimento da construção civil de micro e pequenas empresas, realizar uma matriz de construção para analisar a consistência dos dados que foram enviados e recebidos pode ser algo muito trabalhoso e pode requisitar também uma grande maturidade. Contudo, é interessante fazer isso em menor escala para garantir a consistência do projeto. A definição dos participantes e suas responsabilidades também é interessante. Porém, em empreendimentos pequenos, poucos participantes participam do empreendimento. Logo, não é tão importante assim definir quem será o BIM Manager de cada empreendimento. Porém, definir suas responsabilidades é de suma importância no empreendimento em BIM. Por último, a definição dos procedimentos de colaboração varia de empresa a empresa, porque nem todas as empresas podem ter acesso a ambientes de armazenamento de informação e compartilhamento de dados, ou a modelos para análise de projetos em BIM, de modo que seja possível checar suas consistências. Logo, eles também precisam ser adaptados de acordo com a realidade local ou da empresa. Em cima disso,
foi possível chegar à então conclusão desse trabalho. A conclusão que foi possível ser retirada desse trabalho foi que os resultados mostraram que, provavelmente, o mercado de micro e pequenas empresas ainda não está totalmente pronto para a utilização do BIM. Contudo, o BIM é uma realidade e apresenta muitos benefícios. Logo, adaptar as exigências para a melhor implementação do BIM em empreendimentos e empresas para se adequar à realidade das características de MPS é imprescindível. A estrutura desenvolvida para um plano de execução BIM também precisa ser validada, e isso pode ser feito por meio de entrevistas com representantes do setor de micro e pequenas empresas dentro do estado do Ceará ou no Brasil inteiro. Por último, também é interessante realizar pesquisas sobre os temas de BIM sobre os temas do uso do BIM em MPS e de contratos para MPS, haja que há uma lacuna do estudo desses temas na literatura, e estudos mais focados podem apresentar novos dados que podem mudar a estrutura do plano de execução BIM desenvolvido. Em cima disso, chego ao fim da minha apresentação, agradeço à Universidade Federal do Campus de Crateús e agradeço também ao NIC. Obrigado, essa foi a minha apresentação.